Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil para visitar as mais diferentes regiões do país e acompanhar o desenvolvimento das mais diferentes culturas. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina para acompanhar como é que estão os trabalhos dessa safra da maçã e também trazer uma nova ferramenta que vai ajudar o trabalho dos produtores de maçã para as próximas safras. Para conversar com a gente sobre esses assuntos, a gente recebe aqui o Kleber Trabacchini, ele que é pesquisador da EPAGRE, e a Maeve Silveira, ela que é extensionista rural da EPAGRE. Então sejam muito bem-vindos, Kleber, Maeve, é um prazer tê-los aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu vou começar com a Maeve. Maeve, os trabalhos de colheita dessa safra de maçã já começaram aí em Santa Catarina, né? Houve aí o evento oficial da abertura da colheita. Quais são as expectativas de vocês para a safra desse ano em termos aí de produção? O que a gente pode esperar para essa safra de 2021 de maçã em Santa Catarina? A safra desse ano se espera que seja um pouco superior à safra do último ano. Assim como você já citou, ela já deu início à colheita no meados de janeiro. Nós já estamos praticamente, eu acredito que mais aí uns 10, 15 dias se encerra a colheita da variedade Gala, e logo já em seguida se dá início à colheita da Fuji. Então, se espera esse ano que seja um volume um pouco maior que o ano anterior. Nós tivemos condições de inverno bem melhores do que na última safra, então esse ano nós teremos então uma safra de boa qualidade e com uma quantidade um pouco maior. Então, Maeve, essa situação de clima que a gente acompanhou no estado, que prejudicou lavouras de milho, de soja, para a maçã foi uma situação positiva? Eu me refiro mais até à questão do inverno, do nosso último inverno, porque a maçã ela precisa de horas de frio, horas essa abaixo de 7,2 graus. No período de dormência, para que ela tenha um bom desenvolvimento, uma boa brotação, um bom desenvolvimento de frutos na safra seguinte. E no último inverno nós tivemos boas condições. Em relação à estiagem, que prejudicou bastante, né, algumas áreas de lavoura, e também em relação ao granizo, principalmente em relação ao granizo, foi bem pontual, né, em alguns pontos mares aqui da região, e em relação à estiagem, esse ano, a princípio, assim, está um pouco melhor do que na última safra. Na safra de 2019 e 2020, nós tivemos sérios problemas com estiagem, o calibre da fruta era menor em relação a esse déficit hídrico. Esse ano, em alguns municípios até do estado, né, pode ter alguma deficiência, mas aqui na região de São Joaquim, a princípio está dentro da normalidade. E aí, Kleber, agora passando a conversa para você, a EPAGRE vem desenvolvendo um sistema de mapeamento, né, para essas áreas de maçã. Explica para a gente como que é esse trabalho e qual que é o objetivo principal desse mapeamento que vocês estão realizando. Esse trabalho, a gente utiliza basicamente de técnicas de sensoriamento remoto, que nada mais é do que o processamento de imagens de satélite, né? Então, a gente tem as imagens de satélite que a gente recebe e são a cada 5 dias que a gente tem essas imagens. Então, a gente consegue acompanhar todo o ciclo da safra, por exemplo, da maçã, né? O ciclo fenológico da cultura. E a partir desse momento que a gente fecha com todas as imagens, o ciclo da cultura, a gente então começa esse mapeamento, esse levantamento de dados da cultura, né? Essas imagens, elas são compostas de bandas espectrais, né, que a gente chama, e essas bandas, elas nos dão as informações necessárias para esse mapeamento e para essa identificação
da cultura, né? E a partir daí, então, a gente começa a fazer esse levantamento que vai nos dar, num futuro próximo, agora, na hora da finalização do projeto, um dado mais preciso da área plantada, da área cultivada de maçã no estado de Santa Catarina. E aí, Maeve, você como extensionista rural, que está mais diretamente com os produtores, com esse trabalho no campo, que tipo de benefícios esse serviço de mapeamento pode trazer para o produtor no dia a dia para ajudar nas atividades da cultura aí no estado? Esse levantamento ele vai ser bastante importante para o setor produtivo da maçã, para que se tenha uma quantificação mais precisa, né? Apesar que nos últimos anos nós tivemos até censo agropecuário e tal, mas mesmo assim a gente sente que ainda não está dentro da realidade da cultura. E tendo esses dados, será possível buscar, né, políticas públicas para que se atenda a esses produtores, para que se saiba realmente qual é o perfil desses produtores, com uma garantia maior, né, de quantidade, de área plantada, porque os produtores, muitos deles, a gente sabe que eles não têm essa clareza diária. A gente chega na propriedade, quantos hectares o senhor tem, né? Eu tenho 2.000 plantas, né? Eu tenho 500 plantas, eu tenho 4.000 plantas, né? Muitos deles não têm essa clareza da área que eles exploram. E isso é bastante importante para que a gente possa enquadrá-los em políticas públicas destinadas a esse tipo de trabalho. Outra questão também que vai ser bastante importante, que através do trabalho do Ciran, do Kleber, será possível também para a gente ver a questão de pomares cobertos, pomares sem cobertura, as altitudes, né, em que estão implantados esses pomares. Nós estamos trabalhando EPAGRE, Ciran, SEBRAE e outras instituições na indicação geográfica da cultivar Fuji, né, da maçã, e para essa indicação geográfica está sendo delimitado uma determinada altitude. Então, através do trabalho do Ciran, será possível a gente saber exatamente quantos hectares vão estar inclusos na indicação geográfica da maçã Fuji. Né, vai ser possível mapear esses pomares que estão dentro da IG e os pomares que não pertencem à IG, mesmo estando dentro da região que está contemplando, né, indicação geográfica, porque um dos fatores vai ser essa questão da altitude. Então, são inúmeros benefícios que vão poder ser desfrutados pelos produtores através desse levantamento que está sendo realizado pelo Ciran. E aí, Kleber, você comentou que esses dados vão estar disponíveis em breve para o pessoal poder acessar. Em que pé a gente está desse estudo, desse mapeamento, e quando é que isso deve ser disponibilizado para todo mundo poder acompanhar? A gente está na etapa agora da validação dos dados, né? A gente já tem um mapa bruto, vamos dizer assim, né? Agora a gente está lapidando esse mapa. Eu queria enfatizar aqui que a participação dos extensionistas da EPAGRE, né, nas regiões produtoras, elas são muito, muito importantes, né? A partir do momento que a gente começa um projeto, né, eu aqui de Florianópolis, a gente tem todo o apoio dos extensionistas na região produtora, né? E é nesse momento que a gente precisa deles, né? Principalmente agora, por exemplo, na validação, quando a gente entra em contato com os extensionistas, a gente envia alguns mapas para validação, né, desses extensionistas, e eles avaliam conjuntamente com nós aqui de Florianópolis esses mapas, corrigindo também algumas áreas que a gente possa ter erroneamente ter feito esse mapeamento, né? E então a etapa atual do projeto é essa validação, né? A gente tem então as imagens, tem esse mapeamento, então a gente leva para os extensionistas para eles validarem. Nada melhor do que os extensionistas que estão nessas áreas, que eles conhecem muito bem os pomares, né? Então eles sabem onde foi erradicado um pomar, ou onde houve uma renovação ou uma expansão da cultura, né? E a nossa expectativa
é de até meados desse ano ainda, na metade do ano, ou até agosto, talvez, fazer o lançamento desse dado já. E aí, Kleber, esse levantamento, mais do que só das áreas de maçã, também está sendo feito para outras culturas, né? Você mesmo teve aqui com a gente no Notícias Agrícolas falando do levantamento similar para as áreas de arroz. O que está aí na agenda de vocês, da Epagre-Ciram, para realizar para os próximos tempos aí outros tipos de culturas que vão receber esse mapeamento? Como você já comentou, né, do arroz, a gente fez o lançamento no ano passado. Agora a gente está com a maçã. Já temos projetos também sendo executados com a cultura da cebola, né? Santa Catarina é um grande produtor de cebola. Temos também trabalhos voltados para uva, né? Então, a gente vai atacando, né, trabalhando com as principais culturas do estado e tentando fechar, né, entre aspas, aí, o estado e atualizando esses dados, como a Maeve ela ressaltou, né? Esses dados eles não são só a área total, né? A atualização dessa área. A gente sempre entra em algumas discussões de área plantada, área cultivada, né? E além disso a gente vai ter um dado mais preciso também das áreas de cobertura de tela e não telado, né, a altitude que esses pomares ou outra cultura que seja mapeada estiver, né, horas de frio, tipo de solo, em que declividade essa cultura está localizada, né? Então a gente tem N informações que a gente consegue extrair depois desse mapeamento. E Maeve, para a gente encerrar a nossa conversa, queria falar um pouquinho da importância da maçã para a economia aí de Santa Catarina, né? Pelos dados da Associação de Exportadores de Maçã, só no ano passado foram mais de 16 milhões de dólares com exportações de maçã em Santa Catarina. Qual que é a importância dessa cultura para movimentar a economia no estado, não só nas exportações, mas também as economias dos municípios que participam aí dessa cultura? A cultura da maçã, especialmente aqui na região de São Joaquim, que é a maior região produtora, né? O município de São Joaquim é o maior município produtor de maçãs do Brasil. Ela é de suma importância para a economia, né? Nos municípios aqui, São Joaquim, Bom Jardim, Urupema, a cultura da maçã, ela representa aí mais de 60%, 70%, até 80% da economia do município. Então, ela é de suma importância, tanto para a geração de renda, como para a geração de empregos. Nos últimos dias aí, né, logo antes do início da colheita da maçã, os municípios recebem trabalhadores do Brasil todo, principalmente da região norte e nordeste, que vêm trabalhar aqui no município, porque há uma geração de empregos muito grande, principalmente agora nesse período de colheita. Então, a economia dos municípios, de maneira geral, ela está baseada na cultura da maçã. Então, por isso a importância também desse trabalho do Ciram, nesse levantamento, porque os municípios dependem muito dessa cultura. Então, quanto mais informações nós tivermos para trabalharmos e podermos assessorar, né, os produtores de uma forma mais assertiva, é de grande importância. E para o estado de Santa Catarina, né, é o estado maior produtor de maçãs do país. As exportações nos últimos anos tiveram, né, principalmente o ano passado, e se espera que esse ano também esteja bastante aquecido a exportação, em virtude do valor em que está se trabalhando a cotação do dólar, né, agora nos últimos períodos, está bastante atrativo, né, a exportação, mesmo em um ano em que a produção ela tende a ser uma produção bastante normal esse ano, né, se fala aí em torno de 1.150.000 toneladas, mais ou menos, e esse volume o mercado interno teria condições de absorver, mas devido a esse, né, o mercado externo estar bastante convidativo em relação à cotação do dólar, se espera que esse ano também se consiga exportar
uma boa quantidade de frutas, gerando também mais renda e mais divisas aí para o Estado. Maeve, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor a importância da cultura aí para o Estado, como é que estão esses trabalhos de colheita. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria também de ressaltar que aqui na nossa região de São Joaquim são pequenos produtores, é uma região com pequenos produtores de maçãs, diferente do que acontece na região de Fraiburgo, que também é uma grande região produtora aqui no estado, mas é uma região que conta com grandes áreas de produção, de grandes empresas na sua maioria. Então, o nosso trabalho quanto extensionistas rurais aqui na região de São Joaquim é levar conhecimento, levar informações a esses pequenos produtores para que eles consigam agregar valor à fruta, para que eles consigam ter uma fruta de melhor qualidade, que eles tenham uma condição produtiva melhor para que consigam ter uma melhor condição de vida no campo, para que eles permaneçam no campo com qualidade de vida. Né, que haja sucessão familiar, para que os filhos tenham interesse em permanecer no campo, né, trabalhando com a cultura, mas que eles tenham uma boa condição de vida, um conforto para a família deles, para que permaneçam nessa atividade que é tão importante para o nosso município. Kleber, também muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender mais sobre esse trabalho de mapeamento de culturas que vocês da Epagri-Cira estão realizando. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final, também pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade em divulgar o nosso trabalho, né? Como a Maeve já comentou, a maçã é uma cultura muito importante, principalmente a região catarinense, Santa Catarina, aqui do nosso estado. Né? E enfatizar também que é um estudo pioneiro que a gente tem feito aqui com imagens de satélites, então nunca houve um estudo desse anteriormente, como foi do arroz, agora a gente executando o da maçã, né? E o intuito da Epagri é sempre realmente auxiliar a produção agrícola do estado e trazer resultados e dados mais absolutos possíveis para a agricultura catarinense. Maeve, Kleber, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. A gente deixa aqui o convite para vocês voltarem mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Esse o Kleber Trabacchini, pesquisador da Epagri-Cirã, e a Maeve Silveira, extensionista rural da Epagri, conversaram com a gente para mostrar um pouquinho o trabalho que está sendo realizado pela Epagri lá em Santa Catarina na cultura da maçã. A Maeve comentando com a gente os trabalhos de colheita da cultura que já começaram, estão se estendendo lá pela região, a colheita da variedade Gala se encaminha para o final, mais 10, 15 dias de colheita, depois entra na variedade Fuji, e aí expectativas muito boas, expectativas inclusive de superar a produção registrada na safra passada. A Maeve explicando as condições climáticas, principalmente no último inverno, foram bastante positivas, o que ajudou nessa expectativa de aumentar a produção e também aumentar a qualidade da maçã colhida lá no estado. Ao mesmo tempo que vai realizando os trabalhos de colheita, Santa Catarina também vai preparando estudos e levantamentos para ajudar os produtores no seu dia a dia. O Kleber comentando com a gente os trabalhos da Epagri-Cirã com o monitoramento via satélite das áreas de maçã. Então, eles estão realizando esse mapeamento com essas imagens de satélite para verificar exatamente o tamanho da área cultivada, onde estão essas árvores, para fazer, a partir dali, um auxílio melhor para os produtores. A Maeve comentando também a importância desse levantamento para ajudar os produtores a buscarem financiamentos, políticas públicas onde eles possam se encaixar. Também o Kleber comentando que não só o mapeamento de tamanho de área, mas também, a partir disso, poder verificar melhor quantidade de horas de frio, tipos de solo, altitude desses pomares, para, a partir dali, conseguir elaborar ações mais efetivas para ajudar no cultivo, ajudar na produção lá do estado dessa cultura, que é muito importante não só para o estado de Santa Catarina, mas principalmente para os municípios onde existe essa produção. A Maeve comentando que lá na região de São Joaquim, que é a região principal produtora de maçã do Brasil, essa produção é feita por produtores familiares, pequenos produtores,
e que praticamente 80% da economia dos municípios produtores de maçã dessa região gira em torno dessa cultura. Essa cultura movimenta empregos, movimenta economia, então daí essa importância da maçã lá em Santa Catarina, por isso também a disponibilização da EPAGRE para realizar esse levantamento, um levantamento que já ocorreu lá no estado para a cultura do arroz e está em fase de desenvolvimento também estudos semelhantes para a cebola e também para a uva lá em Santa Catarina. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.